O quaternário, está aqui na minha frente o professor Kenitiro Sugio, uma das maiores autoridades, não só brasileiras, mas mundiais no período quaternário, que eu imagino que depois vai poder fazer algumas considerações também. Por favor, professor, se eu te falar alguma besteira, você me corrija. Quaternário foi o período geológico da história da Terra, de mais rápidas mudanças climáticas em toda a história da Terra. A Terra, para quem não sabe, tem 4,7 bilhões de anos. O quaternário são 2 milhões e meio. Vocês já viram que o geólogo tem uma facilidade enorme de falar em milhão de anos, né? Mas o gênero Homo, ou seja, nós, existimos dentro do quaternário. Então, essas mudanças drásticas de quaternário, bruscas e muito rápidas, são a condição climática que a humanidade, o gênero Homo, tem enfrentado desde sempre. Então não tem novidade nenhuma disso para nós. O Homo sapiens, a nossa espécie, surgiu no meio do penúltimo período glacial, uns 150, 180 mil anos atrás. Então nós estamos mais que acostumados, carecas de estar habituados com mudanças climáticas. E vejam, o Homo sapiens apareceu no meio do período glacial, condições muito mais drásticas do que hoje. E nós brasileiros não temos noção do que é frio para valer. Acho que alguém falou aqui, a maioria das pessoas não tem noção da temperatura média. Quando se fala em média, média é um negócio meio complicado, mas a temperatura média da Terra são 16 graus centígrados. Nós brasileiros temos uma certa dificuldade de acreditar nisso, mas essa é a temperatura média da Terra. A temperatura média de um período glacial é 8 a menos, ou seja, 16 menos 8 dá mais ou menos 8. Essa é a média da Terra inteira. O hemisfério sul é um pouco poupado do frio, mas não da seca, porque num período glacial a água vai toda para o gelo, fica naquelas massas de gelo de 4 km de espessura que ocupam boa parte do hemisfério norte, até mais ou menos o paralelo 40 graus norte, que é mais ou menos a latitude de Nova York. Todo mundo lembra do filme, aquela cena final do filme, aquilo ali é uma era glacial. Imagina as mudanças geopolíticas e geoeconômicas, socioeconômicas e do impacto de uma era glacial. E nós não sabemos quando a próxima virá. Pode vir daqui a 50, daqui a 100, 200 anos, mas que virá, virá. Nos últimos 800 mil anos, a Terra passou por 8 períodos glaciais, o Mário mostrou, que duraram, o Marco também, duraram cerca de 90 mil anos, separado períodos interglaciais mais quentes, mais ou menos 10 a 11 mil anos de duração. O nosso já começou a 12 mil, ou seja, já estamos mais ou menos devendo, já estamos na conta aí do lucro, na prorrogação, estamos na prorrogação. Próximo. Dentro do período glacial, como eu falei com você, dentro do período glacial, a temperatura média da Terra é 8 graus abaixo da atual. Nos períodos interglaciais, a temperatura média já chegaram a 6 graus acima da atual. Os níveis do mar, por causa do gelo, porque a água está retida como gelo, o nível do mar cai no período glacial. Já caiu até 130 metros. Há 22 mil anos atrás, quando começou, que foi o auge do último período glacial, quando começou o degelo, que levou o nosso Holoceno, o nível do mar estava 120 metros abaixo do nível atual. Então, isso começou a subir mais ou menos 18 mil anos. Entre 18 e 12 mil anos e 6 mil anos atrás, ou seja, um intervalo de 12 mil anos, o nível do mar subiu 120 metros. Isso dá 1 metro por século. É uma velocidade suficiente para impactar visualmente uma geração para outra. Não é por acaso que quase todos os povos da antiguidade têm uma lenda do dilúvio universal. Eles viram o dilúvio. Não era chuva não, era o oceano subindo. Esse número, 1 metro por século, é 7 vezes mais rápido que os 20 centímetros que o IPCC diz que o nível do mar subiu de 1870 para cá. Isso aconteceu entre 18 mil e 6 mil anos atrás, quando os combustíveis mais avançados conhecidos pela humanidade eram o esterco e a lenha. Então tem alguma coisa que não está batendo nessa história. Próximo. Há 12.900 anos atrás, quando a Terra já estava degelando, estava caminhando para o Holoceno, houve um degelo, um período de resfriamento muito rápido, que é conhecido pelos cientistas como dryas recente. Dryas é uma plantinha que é típica desse período, então batizaram esse período de dryas recente. Ele durou 1.300 anos. Mas o que mais impressionou nesse período foi a velocidade em que a Terra já estava aquecendo e houve um resfriamento súbito. As temperaturas caíram 8 graus em média em algumas poucas dezenas de anos.
E este ano saiu um estudo da Universidade de Edimburgo, que eu não cito porque é um só, ainda não foi reproduzido, mas descobriram, estudando o pólen de um lago da Escócia, que essa queda de temperatura de 8 graus pode ter ocorrido em menos de um ano. É quase o cenário daquele filme, do Dia Depois de Amanhã. Eu não costumo falar muito disso porque é um estudo só, mas sabe-se que caiu 7, 8 graus em algumas dezenas de anos. E quando for no final desse período, subiu 7, 8 graus em algumas dezenas de anos. Eu acho que todo mundo aqui, ninguém precisa ser especialista em clima aqui, ou estudioso de clima, para imaginar o efeito sobre a humanidade de uma variação de temperatura para baixo ou para cima de 7, 8 graus em 30, 40 anos, que foi o que aconteceu ali. Isso aconteceu quando a civilização estava engatinhando. Bom, disso aí nós podemos tirar algumas conclusões úteis, 3 delas que eu vou citar aqui. Primeiro, que as oscilações climáticas do Quaternário, rápidas, muito rápidas, são as condições que a humanidade tem enfrentado desde sempre. Até agora nós temos lidado muito bem com elas e nada indica que nós não possamos continuar lidando com elas, desde que a boa ciência e o bom senso prevaleçam nessa discussão. Como o Marco colocou, vai ser muito complicado se nós estruturarmos a economia mundial para esperar o aquecimento e daqui a 20, 30, 40 anos, 50 anos que seja, 100 anos, aparecer, a gente dedicar com uma nova era glacial. Vai ser muito complicado. Muito mais difícil adaptar do que o calor. O calor a gente tira de letra. Frio é outro departamento. Próximo. Bom, segundo é que essas oscilações do Quaternário, elas delineiam um background, acho que todo mundo está familiarizado com o conceito de background, pano de fundo, de variações de temperatura e níveis do mar, em amplitudes e gradientes, como mostrei, de velocidade de variação, que são de 1 a 3 ordens de grandeza superiores aos ínfimos, os ridículos 0,8 graus centígrados e 20 centímetros registrados pelo IPCC desde 1870. Então, me desculpe os sábios, os 2.500 sábios do IPCC, prêmio Nobel, mas não há pela lógica científica elementar que eu aprendi na escola, na graduação, não há uma forma de atribuir causas que não sejam naturais a essas variações dos últimos 150 anos. Próximo. Terceiro, a dinâmica climática do Quaternário parece estar ajustada a essas condições limites determinadas pelos períodos glaciais e interglaciais. Então não há nenhuma base científica para essa sugestão de que um aumento de temperatura superior a 2 graus centígrados possa desajustar o clima climático. Esses 2 graus centígrados, todo mundo ouve falar aí toda hora, está na mídia toda hora. Temos que, o professor Moreira vai falar disso daqui a pouco, é um número mágico que surgiu de repente, que não se pode, até o Lula falou isso agora lá em Nagoya, há 3 semanas atrás, não temos que fazer tudo para impedir que a temperatura ultrapasse 2 graus de aumento. Primeiro, como se nós tivéssemos um sistema de equações que permitisse injetar lá os dados e, não, tanto de CO2 vai registrar em tanta temperatura. Isso é chute, eu digo isso sem menor receio de ser contestado, isso é chute. E segundo, que esse número mágico, 2 graus centígrados, é político, é um número político. No início de janeiro agora, o inventor desse número deu uma entrevista, é um físico alemão, chama-se Dr. Hans-Joachim Schellnhuber, ele é diretor do Instituto de Pesquisa Climática de Potsdam, que é um dos principais centros de pesquisa climáticos europeus, e também é o assessor científico-chefe da chanceler alemã Angela Merkel. Ele, em janeiro desse ano, ele deu uma entrevista à revista Der Spiegel, então ele admite, eu inventei esse número. Como? Depois o professor Morion vai explicar como é que ele fez isso cientificamente, mas ele disse o seguinte: os políticos estavam pressionando com um número que fosse de entendimento fácil para todo mundo. Aí eu fui lá olhar o registro dos interglaciais e vi que a maior temperatura que tinha sido atingida era 2 graus centígrados. Então vamos jogar acima da atual. Então vamos jogar pela segurança. Se ele disse que viu isso, eu não acredito. Porque qualquer livro, qualquer estudo básico dos interglaciais mostra que a temperatura foram muito mais alta que 2 graus centígrados acima das atuais. Mas aí então, o professor Morion vai mostrar depois como é que ele chegou a essa conclusão brilhante. Mas esse número não tem nenhuma base científica. É um número político, inventado politicamente, e o autor confessou, ele é réu confesso. Depois, se alguém se interessar, eu dou o link da revista para ir lá conferir. Está em inglês, é na edição da Der Spiegel em inglês, então não precisa ficar preocupado com o alemão. O próximo, por favor. Bom, para não ficar só no gogó, está aqui um gráfico também que mostra os últimos 5 interglaciais
e os últimos 4 períodos glaciais registrados no perfil de gelo que o Mark mencionou aqui, que é extraído da base científica de Vostok, na Antártica, da Rússia. Esse perfil de gelo, eles perfuraram 3.200 metros de profundidade de gelo, até chegar o substrato rochoso, que a Antártica é um continente. O gelo da Antártica é mais ou menos 2 a 3 km de espessura. Então vocês podem ver que todos os períodos interglaciais que precederam o nosso Holoceno foram mais quentes que os atuais. O próximo.